E aí, já pararam para pensar no que acontece quando a gente junta a agilidade de uma startup social super premiada com o poder de fogo de um programa do governo de 45 milhões de reais? Pois é. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma aliança que promete, de verdade, despertar a voz de milhões de estudantes pelo Brasil. Para a gente entender bem essa aliança, primeiro a gente precisa conhecer os protagonistas, né? De um lado, temos a Link Tecnologia Social com seu programa de sucesso, o Adote uma Escola. Ele foi até premiado por essa forma inovadora de conectar voluntários com as escolas. A especialidade deles, usar tecnologia para criar engajamento de verdade na prática. O nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, vamos entender o porquê dessa aliança. Depois, fazemos aquela análise interna, sabe? Vendo forças e fraquezas. Aí a gente olha para fora, para as oportunidades e ameaças. E no final, a gente descobre qual é a estratégia proposta para gerar impacto. Vamos lá! Então, começando pelo começo, por que essa parceria existe? Qual é o grande desafio que eles estão tentando resolver juntos? O foco central é um só: dar poder à voz dos estudantes através dos grêmios estudantis. A ideia é bem clara: dar aos alunos um papel ativo na escola. Transformá-los, sabe, de meros espectadores para verdadeiros agentes de mudança na própria educação deles. E agora, olha só que interessante. Aqui a gente vê a dimensão do problema. Apenas 14% das escolas públicas no Brasil têm um grêmio estudantil ativo. Isso quer dizer que em 86% delas, o trabalho tem que começar do zero, do absoluto zero. É um desafio enorme. Mas onde tem um desafio gigante, pode ter também uma oportunidade na mesma medida. E aqui, essa oportunidade tem um valor bem claro: 45 milhões de reais. É exatamente esse o investimento do governo federal no programa Participa Jovem. É um recurso que vem para mudar completamente esse cenário. Certo. Agora vamos analisar as peças desse quebra-cabeça, começando pelo lado do Adote uma Escola. Quais são as capacidades e os desafios internos deles? As forças do programa são bem nítidas. Primeiro, já existe um plano de ensino robusto, de 12 meses, pronto para ser aplicado. Segundo, eles têm um modelo de voluntariado digital que é escalável, ou seja, quebra barreiras geográficas, levando mentoria para qualquer canto do país. E o mais importante, o conteúdo deles conversa diretamente com as diretrizes da educação nacional e com os grandes temas globais. Por outro lado, claro, existem fraquezas internas. A equipe, por exemplo, não tem um treinamento específico para criar um grêmio seguindo todos os passos legais, como manda a lei. E outra coisa, ainda faltam métricas para conseguir medir se aquela liderança que foi desenvolvida nos alunos realmente dura, sabe, ao longo do tempo. Ok, já olhamos para dentro. Agora, vamos mudar o foco e ver como o ambiente externo, aquilo que a organização não controla, pode ajudar ou, quem sabe, atrapalhar essa missão. E aqui as oportunidades são gigantescas. E não é só o dinheiro, os 45 milhões, é a combinação que é poderosa. Uma plataforma digital oficial do governo, o respaldo da lei e ainda por cima portas abertas para que esses estudantes continuem se desenvolvendo em outros programas. Mas nem tudo são flores, né? Existem ameaças. Aquele número baixíssimo de grêmios que a gente viu já é um baita obstáculo. A cultura adultocêntrica em algumas escolas, que às vezes vê o protagonismo do jovem como um problema e não como solução, isso é um risco real. E claro, a dependência de políticas de governo sempre traz uma certa incerteza. Então, é crucial a gente diferenciar o que é interno do que é externo. As fraquezas, tipo o treinamento da equipe e a falta de métricas, são problemas que o Adote uma Escola pode resolver. Está na mão deles. Já as ameaças, como a cultura da escola ou o cenário político, são fatores externos que eles precisam saber navegar com muita estratégia. Com toda essa análise na mesa, como é que se desenha uma estratégia para o sucesso? Como é que se transforma essa aliança em um impacto real, que dure? E aqui a gente vê a sinergia perfeita da parceria. É brilhante. O programa do governo, o Participa Jovem, entra com o dinheiro e com toda a estrutura legal. E o Adote uma Escola vem com o conteúdo pedagógico prontinho para ser usado, a metodologia de engajamento e a tecnologia. Um completa o outro de forma perfeita. Uma das recomendações estratégicas mais importantes é essa aqui. O Grêmio Estudantil não pode ser só para cumprir tabela, não. Ele tem que ser o protagonista, ou seja, ele precisa ser o principal parceiro na hora de colocar as atividades em prática. É isso que garante que a voz dos jovens seja, de fato, o motor da mudança.
No fim, essa análise toda deixa a gente com uma grande pergunta no ar. A gente está vendo uma combinação muito poderosa: a agilidade de uma tecnologia social premiada com a força de uma política pública de grande escala. Será que essa união tem o potencial de finalmente transformar o jeito que os estudantes participam e transformam a própria educação? Bom, a resposta ainda está sendo construída.